que as circunstâncias digam não, mesmo que as lutas tentem me parar, tu me surpreendes outra vez, tu me estende tuas mãos pra me tirar do mundo de ilusão. Brilha em mim a luz na escuridão, quebra todas as barreiras, faz de mim um vencedor, tu és Deus. De aflição, posso sentir a tua mão me segurando pra eu não cair. Diz que o segredo é te buscar de todo o coração, Ele te ouvirá. Senhor enxugará. Mesmo que as circunstâncias digam não, mesmo que as lutas tentem me parar, tu me surpreendes outra vez, tu me estende tuas mãos pra me tirar do mundo de ilusão. Brilha em mim a luz, quebra todas as barreiras, faz de mim um vencedor. Mesmo que as circunstâncias digam não, mesmo que as lutas tentem me parar, tu me surpreendes outra vez, tu me estende tuas mãos pra me tirar do ilusão. Brilha em mim a luz na escuridão, quebra todas as barreiras, vencedor, tu és Deus, tu és Deus. Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras no programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Eu estou aqui ao vivo na Casa de Oração para Todos os Povos. Nós somos a Igreja Brasil para Cristo, numa daqui, que é presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. Louvado seja Deus pela sua vida, esse é o dia que o Senhor nos fez. Hoje é dia 24 de agosto de 2023. Hoje é quinta-feira, hein? Que Deus proporcione para você, meu amigo internauta, minha amiga internauta, uma ótima quinta-feira. Obrigado por você me dar carona aí no seu carro, você motorista de aplicativo, bem como você também, um meu amigo taxista, dona de casa. Oi, vó, bom dia para todos vocês. Alegria entrar aí no seu local de trabalho ou aonde quer que você esteja, de repente na sua casa, já limpando ela, preparando aquele cafezinho e daqui a pouco já criando aquela atmosfera para preparar aquele almoço muito gostoso. Hoje, na Manhã Manda Aqui, nós estamos com o quadro Conversa com Especialista e mais uma vez nós recebemos com muita alegria aqui a nossa querida psicanalista e terapeuta Nathalie Camia. Nathalie, bom dia, seja bem-vinda, minha amiga. Bom dia. Alegria em tê-la aqui, viu? Amém. A senhora está tranquila? Tranquila. Tomou o café da manhã?
Não. Não, tá jejuando. Que vergonha, hein, Léo? Que vergonha para você. A senhora está muito bem acompanhada ao lado do seu digníssimo? Ao lado do meu digníssimo esposo. Exatamente, está aqui o nosso querido Marcelo Camia, pastor presidindo ali aquela igreja abençoada de Vila Albertina. Aleluia. Bom dia, Leandro. Bom dia, Léo. Bom dia, ela está de volta, as forças retornaram. Ou tem que ter aplauso, tem que ter festa, porque a nossa querida Ângela Voltier está de volta. Bom dia, Ângela. Bom dia, eu retornei, mas quem disse que as forças retornaram? Olha, você tem que falar isso muito legalzinho, porque você está... Isso! Desse jeito eu fico me sentindo. É verdade, você está na presença da sua terapeuta. Mas ela me conhece, ela sabe quem eu sou. É verdade, né? Puxa, eu ando preocupado com a Nathalie. Oh, Jesus. Preocupado por quê? Porque ela tá me tratando? Olha, há muito tempo que eu digo, o profissional que for cuidar de mim, ele tem que procurar depois um psiquiatra, porque tudo que tem aqui dentro para colocar para fora... Ô, Nathalie, você já procurou um psiquiatra? Não precisou ainda não, né, Ângela? Mas não... A Ângela, ela fala algumas coisas que no fundo, ela sabe que é bem diferente. Na verdade, eu chamo ela de Florzinha de Jesus, porque eu sei que por trás desta Capa. Exatamente, tem um coração que bate, Sim. Um coração humano, coração cheio do Espírito Santo. Porém, Dona Ângela vai orar e jejuar mais. Eu sabia. Exatamente. Então, hoje nós temos datas comemorativas, minha amiga? Temos sim. Vamos a elas. Hoje, dia 24 de agosto, é o dia do artista, ou dos artistas, né? Eu já sei, nós vamos ouvir uma voz dizendo, é meu dia, quer ver? Aí ele sempre diz que ele é tudo, né, Léo? Tu é artista também? Olha, mas para fazer Olha, ainda está dizendo, se vocês não reconhecem, fazer o quê? Meu Deus. Ô, Ângela, vou dizer uma coisa para você. Para fazer as soluções técnicas que ele realiza, tem que ser um artista. Mas não encha muita bola desse camarada não, pastor, não dê corda não. Mas assim, as soluções técnicas aqui não passam de o quê, Ângela? Gambiarra. Gambiarra. Entendeu? Tá certo. Mas então ele hoje é um artista. parabéns aí, né, aos artistas, seja arte plástica, seja cinema, TV, dança. Então tem várias, né, áreas aí da arte. Tem também os artistas de imagem, né? Então parabéns a todos os artistas. E hoje também é o dia da infância. Ei, coisa boa. Faz tempo, hein, Ângela? Mas a minha criança interior, ela não está dormindo não, ela tem problema de insônia. Então, É verdade. então a frase aí diz, a infância é o chão sobre o qual caminharemos pelo resto da vida. E a infância é o modelo de quem quer entrar no reino dos céus. Sim, aquele que não se fizer como criança não vai entrar no reino do céu. Agora é o seguinte, tem gente que leva isso aí para estar o tempo todo no mimimi, no chororô. É como criança na pureza, na inocência. Na inocência, viu? até na imaginação fértil, no sentido de ter fé. Olha Criança... para Leandro, criança pura feito ele. Leandro, menos, pelo amor de Jesus. Ô, Nathalie, você sabe que eu venho aqui na manhã daqui só para dar risada, porque sorrir rejuvenesce. Mas no meu caso, segundo eles, não está dando certo, não. Mas alegria. Ângela, encerramos por aqui as datas, vamos para os aniversariantes? ok, para você que está fazendo o aniversário hoje, olha que alegria, a nossa querida psicanalista que vai orar com você e por você. E se você está fazendo aniversário e está aí no Facebook, no Instagram ou no YouTube, parabéns, Deus te abençoe nesse dia. Que a alegria da salvação e a prosperidade do Evangelho seja uma realidade na sua vida. Receba os abraços da Igreja Brasil para Cristo aqui do Mandaqui, dos nossos pastores Sênior Joel e Leonor Estevanato e da equipe da Manhã Mandaqui. Nós temos a nossa igreja local, bem como a nossa regional Mandaqui Bragantina. E na regional nós temos aniversariantes. Na nossa Igreja Brasil para Cristo em Vila Nova, o Francisco Rubens Maia está aniversariando hoje. Parabéns para você, Francisco. Na nossa Igreja Brasil para Cristo, na cidade de Bragança Paulista, a Vanessa Pereira Ferreira Rodrigues faz aniversário hoje. Parabéns para você, Vanessa. Aqui no Mandaqui, o Daniel Ricardo Goulart está fazendo aniversário hoje, bem como a Maria Claudete Seco, a Maria Eduarda Florencio Estrela, Thalita Cristina Monteiro Silva
e a Yasmin Cristine Rodrigues Gouveia. Parabéns a todos vocês, que Deus esteja continuamente aí protegendo, guardando não somente suas vidas, mas também de todos os seus familiares. Vou pedir para a nossa querida convidada que está abrilhantando amanhã, manda aqui hoje, e ela que faz um bolo, hein? Caramba, hein? Aquele bolo é demais, coisa boa. A Nathalie, para estar intercedendo a Deus pela sua vida e orando por você, internauta, para que Deus também lhe conceda uma quinta-feira abençoada. Vamos orar, vamos falar com Deus. Amém. Querido Deus, Pai querido, Pai amado, te apresento todas essas vidas que hoje estão completando mais um ano de vida. Que o Senhor possa visitá-los nesta manhã, Pai. Que o Senhor possa suprir as necessidades do seu coração. Que o Senhor possa, a cada dia, colocá-los mais e mais presentes diante do Senhor. Que o Senhor seja o presente, o grande presente dessas vidas. É o que eu te peço nesta manhã. Abençoa cada área de suas vidas para a glória do teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. E desde já eu te agradeço. Amém. Amém, glória a Deus. Agora na capital paulista são 10 horas e 16 minutos. Vamos para a previsão do tempo para a nossa capital. A mínima hoje de 19 graus, a máxima de 34. Sol com aumento de nuvens logo agora pelo amanhecer, né? No amanhecer isso aconteceu. E à noite ocorre pancadas de chuva. E a toalha? Tá do lado de fora. Olha a minha risada. Não tem jeito, não. Não tem jeito não, né, Ângela? Mas vamos lá. Ô, Ângela, hoje é um dia especial porque hoje é quinta-feira. E quinta-feira o que tem na Igreja O Brasil para Cristo numa daqui? Culto de intimidade com Deus, às 20 horas. Amém. Você é o nosso convidado. Avenida Ultramarino, 616, aqui no bairro Lausanne Paulista, na zona norte de São Paulo. Você é o nosso convidado, como a Ângela bem falou, culto de intimidade com Deus. Nesse culto nós damos ênfase à oração coletiva, à oração congregacional. Nós oramos uns pelos outros, são quase aproximadamente 40 minutos em que passamos um tempo precioso direcionando esse tempo de oração, oração congregacional. Desfrutamos da presença do nosso Deus no meio dos louvores, cantamos, adoramos e depois sempre uma palavra que pode mudar a nossa realidade, a nossa história e o nosso destino. Você é o nosso convidado. Se você não pode estar conosco, porque estar além das fronteiras não tem problema, você pode acessar através da internet em qualquer rede social da nossa igreja local, tanto Facebook, Instagram e YouTube, e você vai desfrutar também da palavra de Deus. 10 horas e 18 minutos, Dona Nathalie, que alegria tê-la aqui, junto com o Marcelo, graças a Deus, meu amigo. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho voltamos com a conversa com o especialista. Hoje, o assunto que nós vamos tratar é autismo, a inclusão nas igrejas. É um bate-papo bem legal. Nós já voltamos já já. O Apacentai 2024 está chegando. Vamos falar sobre o tema Assim diz o Senhor. Seremos norteados pela palavra que Deus liberou através das Sagradas Escrituras e teremos o norteamento através da agenda Apacentai o Pequeno Rebanho 2024. Já foram vendidas mais de 300 agendas do primeiro lote. Adquira o seu. Além disso, você pode adquirir também o voucher do Apacentai Kids. Vamos instruir também as nossas crianças dentro desse tema em 2024. Assim diz o Senhor. Não deixe seus filhos fora dessa. Adquira o voucher na livraria ou através do nosso site. Não deixe de garantir a sua agenda Apacentai o Pequeno Rebanho 2024. Assim diz o Senhor. Olá, eu
eu sou o Rediane Nascimento e eu estou aqui para te fazer um convite muito especial para você vir fazer o nosso devocional diário que acontece às 8 da manhã, de segunda a sábado. Então eu quero te convidar a vir aqui na Capela Irma Estevanato para fazermos o nosso devocional de forma presencial. Lembrando que aos sábados o nosso devocional ele é exclusivamente online. Então só me resta agora deixar com vocês um forte, mas bem forte abraço. Beijos, beijos, beijos e te vejo aqui. Tchau! Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui apresentando o programa Manhã Manda Aqui, às 10 horas da manhã. Você é o meu convidado. A nossa programação sempre recebe convidados que nos edificam através da história de vida, da sua experiência com Deus e também cantando e entoando louvores ao nosso Deus. É de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, nas nossas redes sociais, o BPC Manda Aqui na Manda Aqui Online. Deus te abençoe e até lá. Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Eduardo. Quero convidá-los a participar conosco do programa Conversa Teológica, que vai ao ar toda segunda-feira às 15 horas pela rede ou BPC Manda Aqui. O programa se dedica a análises teológicas do ponto de vista das Escrituras. Participe conosco toda segunda-feira, 15 horas. Aguardo por você. Um grande abraço e até lá. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, aqui quem fala é o missionário Vitor Soares e eu estou passando aqui na TV Manda Aqui Online para te convidar a todas as terças, a partir das 15 horas, estarmos juntos no programa Missão Desafio em Ação, o nosso encontro semanal onde você e eu passaremos momentos de aprendizado falando sobre o campo missionário, as últimas notícias e tudo aquilo que está relacionado à obra missionária e à nossa Missão Desafio. Todas as terças, às 15 horas, não perde, temos um encontro marcado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, eu sou Ângela Vautier. Eu sou o pastor Daniel Rocha. E nós estamos aqui para te convidar para o programa Os Hinos que Cantamos, um programa abençoado, com muita música, muita história boa e a presença de Deus através da palavra. Todas as quintas-feiras, às 15 horas, nas redes sociais da OBPC Manda Aqui. Esperamos vocês, hein? Até lá! Olá, queridos! É uma alegria passarmos aqui para convidá-los a estar conosco todas as sextas-feiras, às 15 horas, no programa Aliança de Amor. Tratando dos assuntos que dizem respeito ao dia a dia da família, aquilo que acontece na minha e da sua casa. Esteja conosco, participe através das redes sociais ou BBC Manda Aqui. Até lá! Agora na capital paulista são 10 horas e 24 minutos. Nós estamos no programa Nosso de Cada Dia, o Manhã Manda Aqui. Ô Ângela, que gostoso, que nostalgia, viu, Nathalie, que me deu ao ouvir o som do cantar dos passarinhos. O que te remete quando você ouve um som, tipo assim, os passarinhos cantando? Ou não necessariamente esse tipo de expressão que eu estou falando, dos cantar dos passarinhos, mas o que te remete à tua infância, assim? A minha infância é aquele momento em que de mais tranquilidade, né? Uhum. Momento assim
Eu sou da capital de Fortaleza, mas assim, o interior fala muito aos nossos corações, né? Mas existe alguma particularidade, por exemplo, um som, um cheiro, uma situação que, puxa, vem na sua memória? Um cheiro que vem sempre na minha memória até hoje é o cheiro da comida da minha avó, né? Então, o cantar dos passarinhos me remete a lembrar essas coisas. Legal. Se eu sentir o cheiro de terra molhada, né, dá aquela pancada de chuva, você sente aquele cheiro de terra molhada, me remete à minha infância e eu lembro da minha avó na hora. Ou então, cheiro de fumaça de gravetos. Quando se vai queimar aquele cheirinho de fumaça, eu estou andando de carro, daqui a pouco eu sinto o cheiro, abro o vidro, a minha esposa fala, fecha o vidro, fecha o vidro, fecha o vidro. Que dá que remete àquela lembrança dos avós, da infância. Muito bom tê-la aqui, minha amiga, graças a Deus, hein? Hoje nós vamos falar sobre autismo, a inclusão nas igrejas. Isso é uma realidade. Hoje, quase 1% da população brasileira são autistas. São aproximadamente 2 milhões de pessoas. Só que no estado de São Paulo são aproximadamente 300 mil pessoas. Segundo uma estatística, 1 a cada 36 crianças, essa estatística, exatamente. 1 em cada 36 crianças no Brasil são autistas. Minha pergunta para você, para a gente começar esse bate-papo, o que é autismo? O autismo é um transtorno no neurodesenvolvimento que limita a pessoa a algumas áreas, tipo comportamento, a ter um comportamento diferenciado, a não ter a questão da socialização. Ela se torna uma pessoa limitada. Existem alguns sintomas visíveis assim na vida do autista que você perceba que ele tem essa síndrome? Alguns sintomas que no início você pode estar observando e é algo que você precisa investigar como pai, como mãe, como um professor que pode chamar a mãe, conversar, olha, eu tenho observado isso nele. Algumas crianças, porque o autismo ele é detectado mais ou menos até os 3 anos de vida, né? Mas algumas crianças, elas têm uma sensibilidade muito grande a sons, né? Elas não conseguem continuar um olhar com você, porque essa atitude é muito invasiva para um autista. É como se você estivesse entrando dentro dele, né? São crianças que geralmente você tem que observar se é uma criança muito organizada em termos de os brinquedinhos, se é um menino, tem os carrinhos, ele coloca organizadamente por cores, é algo a pensar. Crianças que andam na ponta dos pés, que não conseguem encostar o pé no chão, que anda mais na pontinha, na frente, na pontinha dos dedos, é algo a se observar também. Crianças que não interagem, quando você chama, ela não te escuta. Mesmo que você cite o nome e até o sobrenome. Mesmo que você cite o nome e chame várias vezes. Por quê? Porque às vezes a criança não é por pirraça, mas ela não está te dando a devida atenção por conta justamente do transtorno que há nela. Porque quem sofre desse transtorno tem os movimentos repetitivos. Os movimentos repetitivos são as estereotipias que a gente chama, né? Geralmente, eles ficam para frente, fazendo os movimentos para frente ou para os lados, né? Às vezes eles têm, quando eles estão desregulados, que é no momento em que ele não está entendendo o que está vindo para ele, eles entram em repetição, em movimentos das mãos. Às vezes eles choram por não entender o que está acontecendo. Às vezes são crianças que precisam sair de um ambiente para estar num outro ambiente mais favorável para que ele possa se regular. É por isso a importância que temos hoje de ter um ambiente em cada igreja onde possa possibilitar essa regulação de um autista. Ok.
O autismo, ele é genético, isto é, hereditário? Alguns estudos dizem que mais de 80% dos casos são genéticos, sim. Outros casos podem acontecer através do ambiente que se vive, né? E outras pessoas também, outros estudos falam que até na hora do parto, de repente, a pessoa passou por um parto muito sofrido, um parto fórceps, pode realmente se caracterizar um transtorno naquele momento também. Doutora, Nathalie Cania, psicanalista e terapeuta, coisa boa. Existem níveis ou graus para o autismo? Existem. Existem 3 níveis ou 3 graus. É o leve, o moderado e o severo. O que determina esses graus? Mas qual é a diferença de um para o outro? É a questão do apoio que a criança ou que o autista vai precisar, né? Existem autistas que, por exemplo, o grau leve, ele não precisa de tanta ajuda. Ele consegue resolver, tem uma interação social legal, mas às vezes o problema é na comunicação. Então, de acordo com cada grau, vão aumentando as dificuldades. Existem crianças que uma das comorbidades do autismo passa a ser também a questão da ansiedade. Existem crianças que são ansiosas, existem crianças que não podem estar no mesmo ambiente com outras crianças por não interagir, por às vezes se não conseguir entender a dinâmica do ambiente, elas acabam agredindo as outras. Existem muitas crianças hoje que às vezes você diz, fulano de tal veio da escola mordido, porque uma outra criança mordeu, né? A gente está falando de autismo mais hoje, mas digamos, há 25 anos atrás não se falava em autismo. O autismo tem sido mais divulgado nos dias de hoje mesmo, né? O autismo está no psique? É um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Está. Você falou de 3 níveis, né? Isso significa que todos os autistas são iguais ou há diferenças? Não. Nenhum autista é igual. Nenhum. Eles podem ter características iguais, mas nenhum autista é igual. Um autista reconhece outro autista? Pode reconhecer, existem crianças que elas têm uma sensibilidade muito grande. Existem crianças que são altamente, já viu autista altamente assim com QI elevadíssimo? Existem. E existem crianças que dentro do espectro, né, eles conseguem socializar, conseguem interagir. Existem crianças que não aceitam um abraço, não aceitam um beijo, mas já existem autistas que aceitam um abraço, aceitam um beijo, são mais carinhosos. Então, tendo o entender, de nós entendermos como funciona aquela criança. Antes de formular a próxima pergunta para a senhora, eu quero incentivar a você, internauta, a participar conosco, interaja nas nossas redes sociais. Se você deseja participar conosco formulando perguntas, você pode fazer isso nas nossas redes sociais. A Ângela vai transmitir para a nossa querida psicanalista e terapeuta Nathalie Cania, ao vivo aqui com a sua participação. Mas não esqueça também de deixar o seu like e compartilhar a nossa programação. Nathalie, quais as grandes dificuldades que uma pessoa com autismo apresenta? As grandes dificuldades é a interação social, que às vezes eles têm dificuldade de interagir com o meio, né? A questão da comunicação, às vezes verbal e não verbal. A criança não tem essa facilidade em comunicar-se. Alguns autistas, eles vão falar, por exemplo, com uma idade já bem avançada. O diferente de uma criança, né,
que começa a balbuciar algumas frases, algum nome papai, mamãe. O autista já, muitas vezes, eles têm esse problema na comunicação, verbal ou não verbal, né? Interesses restritos. Existem crianças que elas têm um interesse num só brinquedo. Por exemplo, eu conheço autistas que eles têm o interesse em dinossauros. Então, tudo relacionado a dinossauro, aquela criança sabe. Então, porque o hiperfoco dele é no dinossauro. Existem outros que já têm um interesse por aviões. Então, ele conhece todo tipo de avião, ele se aprofunda naquilo e ele é muito bom naquilo que ele faz. E a questão do comportamento restrito. Existem também a questão da seletividade, né? Existem autistas que só comem determinados tipos de comida. Por quê? Porque às vezes um pastoso traz nele uma inquietação. Então, eles passam muito por isso. Então isso interfere na alimentação também? Também, pode interferir. Porque como nenhum autista é igual, pode interferir em alguns casos e outros não. A importância de ser diagnosticado para que os pais não sejam severos, às vezes, com uma criança que está vivendo dentro dessa síndrome, né? Sim, sim. A importância, se você nota algo diferente no seu filho, levar um profissional para que essa avaliação seja feita. Por quê? Porque às vezes o que acontece é uma criança que está dentro do espectro autista, ela chega numa igreja, por ela não ter essa interação social, ela não, às vezes chega na igreja, fica correndo de um lado para o outro, de um lado para o outro, e acaba sendo tida ou sendo julgada como uma criança mal educada, como uma criança sem limites, quando na verdade é uma criança que tem um transtorno. Sim. Eu queria saber, falar bonitinho, essa síndrome aqui. É Asperger. Asperger, então falei bonitinho. Qual a diferença entre autismo e a síndrome de Asperger? Na verdade, não existe. A única diferença que existe é que antigamente, ao invés da criança ser diagnosticada como TEA, ela era diagnosticada como a síndrome de Asperger. E é um autismo leve, mas é um autismo. Entendeu? Mas é um autismo leve, aquele em que a criança não necessita tanto de um apoio como o moderado e o severo. Ok. Você falou que o autismo hoje é classificado ou chamado de TEA. TEA. Quais as grandes dificuldades em lidar com crianças dentro das igrejas que estão dentro do TEA? A igreja precisa se preparar e tem dificuldades e desafios para isso. Sim. Então, quais são? O TEA é o transtorno do espectro autista, que é conhecido como TEA. Por que espectro? Por quê? É um transtorno dentro desse espectro. É um transtorno, né? Entendeu? E essa criança, a dificuldade que nós como igreja hoje temos é a questão que eu acabei de citar, né? Existem crianças que ao chegar na igreja, elas ficam tão à vontade. Por exemplo, vou trazer para um exemplo do meu sobrinho. Eu tenho um sobrinho dentro do espectro de 8 anos, o Theo. Então, o Theo, ele chega na igreja e é como se a igreja, ele imagina que a igreja seja um grande oceano. O que ele diz? Ele corre dentro da igreja de um lado para o outro e ele olha para minha irmã e ele diz assim: mamãe, eu sou um grande peixe. Então, algo que aquela criança associa ao entrar na igreja. Quando às vezes aquilo passa para outras pessoas aquela coisa: mas essa mãe não tem limites, não impõe limites para essa criança. Por que ela não impõe limites para essa criança? É uma criança mal educada, fica correndo de um lado para o da grande dificuldade que os autistas têm
da questão da interação social, às vezes é também, o simples fato de você bater palmas. Vamos bater palmas para Jesus? Aquilo, às vezes, entra dentro dele, trazendo uma desregulação dentro dele. Como? Eu não entendo o que é isso. Tudo para um autista, você pegar nele, às vezes, é como se você simplesmente pegou, mas é como se ele recepciona aquilo como uma agressão. Então, são movimentos que a gente precisa cuidadosamente ter dentro das igrejas. É por isso que hoje a igreja precisa entender o autismo como algo que precisa ser trabalhado, que precisa ser ensinado. Nós precisamos trazer para nós essas crianças. E existem formas, pastor, da gente trabalhar com elas. A criança, no geral, ela entende muito através de brincadeiras e do lúdico. E nós podemos estar usando isso hoje dentro das nossas igrejas com as crianças que vêm, não só dentro do espectro autista, mas aquela criança também que tem o TDAH, aquela criança que tem a síndrome de Down, aquela criança que é atípica. Nós entendemos como uma criança atípica, uma criança que foge aos padrões da normalidade. Ainda que tenha sido citado bastante a questão da criança, mas o autismo, o TEA, se estende por toda a vida. Por toda a vida, ninguém é assim. Não se descobre o TEA, às vezes pode se descobrir num adulto, mas ele lá atrás, ele deu alguns, como é que eu posso dizer? Assim, sinais de que ele era portador desse transtorno. Como a igreja vai lidar com isso? Ela vai ter que se reorganizar, visto que você falou a respeito de pessoas que sofrem dessa síndrome se sentir agredida. E é tão comum nos nossos cultos dizer, abraça o irmão, aperte a mão do irmão, diga para o irmão. Como a igreja vai ter que trabalhar isso? Para poder ser uma igreja inclusiva. Exatamente, nesse aspecto. Inclusiva. Então é assim, a visão que nós temos é a questão da preparação mesmo, da preparação. As crianças costumam chamar a gente, na Minibrac, de pro, né? Uhum. E aqui existe essa diferença de chamar de pro. Eu sempre digo a ele, chama de tia. Tia, né? Sabe? Eu sou da época de tia. Sim. A tia é como se fosse uma pessoa mais... Aquele tratamento mais carinhoso, aquele mais familiar, mais aconchegante. Embora nós não sejamos tios deles, né? Mas a gente se sente. Então, eu acredito que uma igreja, quando ela se preocupa com as suas crianças, quando ela se preocupa em dar um treinamento específico para essas pessoas que estão à frente da Minibrac, como palestra, como maneira de se portar, quando você se deparar com uma criança que está fazendo isso, como é que você deve agir? Uma igreja que se preocupa com esse tipo de coisa é uma igreja que está apta, aberta a trabalhar o diferente, a incluir crianças não só dentro do espectro, mas também dentro de qualquer outro transtorno ou síndrome. Você deu um exemplo de uma criança, se eu não me engano, seu sobrinho que você mencionou. Meu sobrinho. Mas existe alguns casos que chamaram sua atenção em relação a fatos que ocorreram dentro da igreja e de quem é a culpa? Sim. Existem 2 fatos que eu quero relatar, porque foram fatos assim que, quando eu ouvi, partiu meu coração pelo despreparo. Em um dos congressos que eu participei, eu pude fazer amizade com uma mãe de uma criança dentro do espectro, né? E ela me relatou o seguinte, olha, um dia eu estava na igreja e o meu filho começou a fazer um barulho, porque as estereotipias existem, independente de onde ele está, a criança não vai ter
noção de que eu estou num local, na igreja, e eu não posso falar, fazer alguma estereotipia que aquilo ali está acalmando aquela criança, né? Então o filho dela começou a fazer um barulho tipo esse, e o pastor que estava pregando disse para ela, no culto, a igreja lotada: ou você sai com essa criança daqui, ou eu vou parar o culto agora. Nossa. Sai você ou sai eu? Jesus de Arimateia. Né? Coisas que no nosso meio são gritantes, podem estar acontecendo, ou na verdade estão acontecendo, por falta de preparo da igreja, por falta de preparo, às vezes, infelizmente, do pastor, de não entender o diferente, e por falta de preparo mais ainda das tias que estão à frente de um trabalho com crianças. Tem mais outro exemplo? Tenho outro exemplo. Uma criança chegou, esse exemplo foi o meu sobrinho, Theo, posso falar. Nós fomos à igreja, ele foi deixado na sala com as crianças, e no final do culto, a minha irmã nova convertida, na verdade nem convertida era ainda, estava visitando a igreja. E no final do culto que ela foi pegar o filho, a tia chamou de lado e disse assim: mãe, leva seu filho para o pastor orar nele, porque ele está endemoniado. E aí, resultado, a minha irmã se afastou da igreja, não quer mais saber de igreja, justamente por conta de um despreparo. Eu digo assim, posso dizer, despreparo de uma tia. Por quê? Por mais que você note algo diferente numa criança, o nosso papel é chamar alguém, né, uma coordenadora, alguém que está à frente. Olha, hoje eu notei isso na criança tal. Não você ter a iniciativa de falar para a mãe, porque existem coisas e coisas que nós precisamos saber falar. Às vezes é a nossa maneira de falar que agride muito mais do que aquilo que você quer dizer. Nós podemos falar de tudo sabendo como falar, isso mesmo. Doutora, o que significa a sigla ABA dentro da função terapeuta ABA? É uma sigla que, na verdade, é um instituto dos Estados Unidos, né? Que foi criado para estar reorganizando essas questões de transtornos, fazendo um aparato todo geral nisso. Mas significa análise do comportamento aplicado. É o que eu sou hoje, uma terapeuta de análise do comportamento aplicado. A gente observa as crianças, né? E a gente tem que, dentro daquela observação que se faz, aplicar nelas trabalhos onde elas possam vir a socializar com outras crianças. Qual o papel de uma terapeuta ABA na vida de uma criança atípica? É de você pegar aquela criança e começar a trabalhar com ela as dificuldades que ela tem. Às vezes ela tem uma dificuldade de socializar, vamos trabalhar aqui a socialização nela, através do lúdico, que são tarefas. Aí você vai monitorando como foi o dia daquela criança na sessão, na terapia. Aí hoje ele se comportou bem, pôde estar ao lado do outro coleguinha. Então, é um trabalho voltado a você fazer, né, ajudar essa criança a ter habilidades naquilo que o espectro limita ela. Isso significa que as instituições que preparam educadores cristãos na área infantil devem se reorganizar nas suas ferramentas aplicadas para cada professor. Porque anteriormente, não generalizando, a grande maioria de instituições, ela fala dentro sempre de uma criança normal, uma criança que não seja atípica. E visto que a igreja, inclusiva nesse aspecto, precisa buscar ferramentas, então as instituições devem preparar para que os profissionais tenham palestras,
educação nessa área, para que quando cheguem ou já tenha na igreja pessoas com essa síndrome ou outras tais, como você bem mencionou, a síndrome de Down e outras, ela seja equipada para que não cometa essas situações ou a situação que aconteceu com a sua irmã e com o seu sobrinho. Porque eu preciso ter o feeling e ao mesmo tempo o discernimento para entender que não é um problema espiritual, mas é um problema neurológico. Sim. O ideal seria a preparação das pessoas que estão à frente do comando com crianças, né? No nosso caso, a mini BRAC. Por quê? Porque existem comorbidades dentro do espectro que fazem com que a criança tenha atitudes não legais, como o TOD, que é o transtorno opositivo desafiador, que é uma criança que se opõe a cada ordem que se é dada a ela. E ela, às vezes, esse transtorno, ele é uma comorbidade do espectro autista. Nathalie, e qual as marcas na vida de uma criança quando ela é disciplinada, às vezes até de uma forma severa, por aquilo que ela está precisando de ajuda e ao mesmo tempo a pessoa sem nenhum tipo de entendimento e identificação, por falta de conhecimento e ignorância, por não ter conhecimento nessa área, acaba corrigindo. Você falou sobre o TOD, a dificuldade de se sujeitar a uma autoridade. Você está falando que isso é uma síndrome. Então, um pai que desconhece vai bater no filho, vai castigá-lo. Sim. E quais são as consequências que isso pode gerar na vida de pessoas que sofram dessas síndromes? Tanto na vida de uma pessoa que tenha ou não, qualquer ato tipo esse, né? Uma criança que realmente tem o transtorno opositivo desafiador, que não aceita uma ordem de uma autoridade e ele é castigado pelo pai ou pela mãe, o que pode gerar isso? Pode gerar traumas. Traumas que no futuro a gente vai ter que trabalhar. A pessoa vai ter que trabalhar, porque a raiz da depressão hoje, da ansiedade, do transtorno do pânico, é justamente os traumas não trabalhados. Traumas, medos que vêm de infância, medos atuais, que paralisam a gente, porque o medo nada mais faz do que paralisar você. Isso pode ser um gatilho para a grande situação adversa do século, que é a depressão? Pode. Não só pode, como é. Porque há momentos na vida da pessoa que ela está indo o jargão popular, acho que é de vento a popa. Vento em popa. Vento em popa. Ela está indo de vento em popa na vida, de repente, dá uma tristeza na vida dessa pessoa, ela entra num estado tão depressivo, ela tem tudo. Ela estava vivendo um processo de crescimento, um processo de vento em popa, né? E de repente, do nada, não sabendo explicar, bate aquela tristeza e a felicidade dela se vai, daqui a pouco ela quer ficar trancada no quarto, daqui a pouco ela não tem mais prazer para nada. Isso pode gerar, então, por causa dos traumas do passado, e quem sabe essas pessoas teriam algum tipo dessa síndrome, seja do TEA ou do TOD. Do TOD, do TOC, né? Às vezes o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, que pode também é um transtorno. Ele pode desencadear várias coisas na vida de uma pessoa, vários momentos de depressão, a pessoa pode ser acometida de uma depressão, de um TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, a pessoa pode ter a síndrome do pânico. Então, tudo isso vem muito da infância. Às vezes vem da infância, às vezes é um problema neurológico, mas às vezes o problema maior de depressão, quando ele parte para a parte emocional, com certeza ele foi traumas lá de trás que não foram resolvidos, não ficaram bem esclarecidos dentro da pessoa.
Às vezes, pastor, eu atendo pessoas hoje diagnosticadas com depressão, com ansiedade, que o fato do pai ou a mãe ter feito comer salada, a salada, alface, e a pessoa não ter passado por um constrangimento na frente de outras pessoas, caracteriza ali um trauma onde ela está sofrendo hoje na vida adulta. Olha, você falou de toque. Existe também níveis de toque? Porque geralmente nós entendemos assim de uma forma bem superficial sobre a questão do toque, não como um profissional como você, coisas do dia a dia, tipo uma arrumação, ou voltar para ver uma coisa novamente que ela imaginou e volta lá 3, 4, 5 vezes para ver. Ou então, esse copo vem aqui, daqui a pouco vem aqui. Porque não está assim, tem que ficar assim, né? Existem níveis de toque? Existe um toque leve, suave, médio ou agressivo? Assim, na verdade, o que existe em relação ao toque é o toque clássico, né? E existem toques específicos, onde a pessoa, dentro desses específicos, ela vai escolher uma coisa. Por exemplo, existem pessoas que têm aquele toque clássico de lavar as mãos o tempo todo, né? Tá lavando as mãos o tempo todo, tá ajeitando isso aqui porque eu não quero assim, tem que ser assim, tá um milímetro, eu tenho que colocar desse jeito. Esse é o toque clássico, mas existe aquele toque também que é diferenciado, ela não tem esse, mas ela tem um toque voltado para jogos de celular, jogos de videogame, alguma coisa. Então é algo que ela vai ficar... vai trazer toda a atenção dela para aquilo. Isso é um toque. Religiosidade, tem gente que passa o tempo todo, assim, às vezes a pessoa passa o tempo, né? Toque de religiosidade, toque de limpeza. Ai, a minha casa, se eu entrar em casa, eu posso entrar 2 horas da manhã, mas eu tenho que varrer, eu tenho que passar o aspirador, eu tenho que passar um pano, porque senão eu não consigo dormir. Toque. Agora na capital paulista são 10 horas e 57 minutos. Hoje estamos conversando com a Nathalie Camia, psicanalista, terapeuta. Hoje é dia de conversa com o especialista. Ângela Voltier, nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho vamos voltar com mais bate-papo. Interaja conosco, formule as suas perguntas, deixa a Ângela ser porta-voz daquilo que você está com alguma curiosidade ou tem alguma dúvida dentro desse assunto. Também para os pastores, se tiverem pastores nos ouvindo, nós estamos falando sobre autismo, a inclusão nas igrejas. De repente você vai ter uma orientação de como preparar de uma forma melhor a sua igreja para receberem as pessoas. Nós já voltamos já. Tranquilo? Tranquilo. Os meus olhos já me levam a enxergar o impossível que irei conquistar. A minha fé inabalável ainda está em ti. Tanta coisa precisei renunciar, todos os processos que o Senhor me fez passar. A minha fé inabalável ainda está em ti. Existe um Deus que me leva a viver o impossível pela fé, pela fé, vencerei. Existe um Deus que me leva a viver o impossível pela fé, pela fé, vencerei. Os meus olhos já me levam a enxergar o impossível que irei conquistar.
A minha fé inabalável ainda está em ti. Tanta coisa precisei renunciar, todos os processos que o Senhor me fez passar. A minha fé inabalável ainda está em ti. Existe um Deus que me leva a viver o impossível pela fé, pela fé, pela fé, vencerei. Existe um Deus que me leva a viver o impossível pela fé, pela fé, pela fé, vencerei. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Eu não vivo por aquilo que eu vejo, mas eu vivo por aquilo que eu creio. Hebreus capítulo 11, no verso 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Romanos no capítulo 1, no versículo 17. O justo vive pela fé. Existe um Deus que me leva a viver o impossível pela fé, pela fé, pela fé, vencerei. Agora na capital paulista são 11 horas e 1 minuto. Eu aqui com a psicanalista e terapeuta Nathalie Camia. Ô Nathalie, como a ONU classifica o autismo hoje? Hoje, né, como o senhor falou, o CDC, que é um órgão dos Estados Unidos, que ele faz essa pesquisa sobre, que inclusive fez aqui do Brasil, há 36 nascimentos, um é autista. Lá nos Estados Unidos, há 68, um é autista. Então, diante dessa questão, a ONU classifica hoje o autismo como um problema de saúde pública, né? Hoje, o SUS tem tratamento específico para isso? Tem tratamentos para autista com terapia também. Também, né? Também, Ok. tem. Ângela Volcher, bom dia, Ângela, de novo. Você tá bem, minha amiga? Estou bem. Hoje, que tipo de canção retrataria o seu dia? Estou cansada e sem forças, porém eu tenho que avançar. Terapeuta. Ela só te deu uma olhada agora, meu Deus. Essa semana ela não teve terapia. Ah, então tá explicado. Tá explicado. Não tive, não. Verdade. Fui proibida. Ô, dona Ângela Volcher, nós temos interação dos nossos internautas? Temos sim. Tem alguns que estão comentando, né, do assunto. Por exemplo, o pastor Carlos Eduardo está nos assistindo, está dando parabéns ao pastor Vanderlei e a Nathalie. Diz que é uma conversa bastante esclarecedora e que Nathalie entende muito do assunto e se comunica de uma forma muito clara. Meu pastor do coração, né? Eu não posso falar. Aí vai ser uma troca de gentilezas. Porque eu amo a Helena, que me desculpe, e meu esposo aqui. Mas eu amo o pastor Carlos Eduardo. Tem aqui a Janaína Batista, que é da UBPC de Perus. Ela está perguntando como podemos identificar uma pessoa autista e como lidar com a pessoa autista. Como a gente pode identificar e como lidar com ela. Como é o nome dela? Janaína Batista. Janaína, algumas crianças, ou a pessoa mesmo, tá? Tem algumas manias que fogem do normal. Agora,
você tocou num assunto muito que a gente não tocou ainda no início, né? A questão do laudo que se recebe quando seu filho é autista. Às vezes, receber essa notícia traz aos pais uma inquietação muito grande. Eu acredito que antes de qualquer coisa, de aprender a lidar com uma criança que está dentro desse espectro, os pais precisam sim passar por uma terapia para entender aquilo que lhe aguarda. Porque não é fácil, realmente não é fácil, né? Mas é algo como se você tivesse com uma viagem marcada para ir para os Estados Unidos e de repente, no meio dessa viagem, o avião muda a rota e vai parar na Itália. Então, é mais ou menos assim, ter um filho diagnosticado dentro do espectro. Precisa sim de um amor maior, precisa de uma orientação. Os pais precisam aprender a lidar com as diferenças daquela criança, porque ele vai precisar também. Obrigado, Janaína. Temos mais participação, dona Ângela Voltier. Temos sim. A Maria do Carmo Marques. Primeiro, ela diz que é muito importante que a igreja tenha conhecimento, né, dessas questões assim de comportamentos. E ela pergunta o seguinte: o tratamento de pessoas adultas com esses transtornos é diferenciado? E também se famílias podem recorrer para conseguir algum benefício. Por exemplo, se eu tenho um autista na minha família, se eu posso recorrer para receber algum benefício. A Maria do Carmo é a tia Carminha, lá da Vila Albertina. Um abraço para ela. Carminha. Muito amada, viu, a tia Carminha? Antes de você responder, eu vou falar oi, tia Carminha, e eu quero aproveitar e falar também: oi, Ju, que bom tê-la conosco também, Ju. Agora voltamos. Perdoa. A gente fazer um mexão aqui da Ju, que eu amo muito ela. Meu Jesus. Então, Ângela não gostou, não. Ângela, ajuda a Mas vontade. não está na hora de mandar beijo para Ju? Mas eu amo a Ju, dá vontade de embrulhar e levá-la para casa. Meu Deus. Você tá conhece bom. a Ju? Acho que eu conheço. A Ju é preciosa demais. Ô, Ju! Meu Deus. Vamos lá. Então, voltando aqui a pergunta da tia Carminha. O Sistema Único de Saúde, o SUS, ele é um sistema, eu digo isso porque eu tive a oportunidade de fazer um curso com uma advogada e ela me disse isso. É um sistema que ele tem tudo para dar certo, mas em funcionalidade a gente sabe que é precário, né? Então, eu acredito que o tratamento com um adulto, ele é diferenciado sim. Existe a possibilidade de se procurar? Existe. Agora, seria importante que a família não só procurasse tratamento para a pessoa que está dentro do espectro, como também para as pessoas que vão conviver com essa pessoa. Quando o pastor me perguntou, há possibilidade no SUS? Creio que há possibilidade sim, mas é algo que demora muito, né? A gente sabe disso. E hoje nós temos profissionais aí garibados, como a doutora, a terapeuta preciosa, que você pode procurá-la também. Daqui a pouquinho a Ângela vai divulgar nas redes sociais e ela também. E você pode entrar em contato com a terapeuta e ela também vai te orientar sobre isso. Pois não, dona Ângela? Não, de perguntas aqui a gente já deu uma segurada. Depois, se vier mais alguma, a gente fala. Ô, Nathalie, como a igreja poderia estar fazendo para que a inclusão de crianças com autismo acontecesse? Vamos dar o exemplo da nossa igreja, o BPC em Vila Albertina. O que nós fizemos? Nós temos a tia Carminha, que fica à frente da Minibrac, temos outras pessoas ajudando, como a Manu, né? E eu também faço parte dessa equipe. Só que eu faço a parte da equipe como terapeuta mesmo ABA.
eu estou lá para observar as crianças. Nós temos um local onde ficam todas em conjunto. Aquelas crianças que não têm, que a gente observa e vê alguma coisa diferenciada, eu procuro estar observando mais. Quando é detectada alguma coisa diferente, aí nós temos o trabalho de chamar o pai e a mãe e conversar, né? Foi notado isso, como é que está na escola? Né? Todo um jeito de tratar, para que aquilo não seja algo assim, chocante para o pai e para a mãe na primeira vez, né? E lá na igreja a gente tem um espaço onde a gente deixa esse espaço já preparado para caso alguma criança apresente um momento de desregulação, que a gente chama dentro do autismo, quando ele não está entendendo o que está acontecendo, que ele fica mais agitado, a gente possa estar levando essa criança para um local mais tranquilo, que é uma sala que nós temos lá do lado de um salão, né? A gente já está usando essa sala, caso isso seja preciso. Você respondeu a minha próxima pergunta, que é necessário existir locais apropriados dentro das igrejas? Sim, é necessário porque você não sabe o que pode acontecer com aquela criança. Existem níveis de autismo, que é o severo, se por acaso vier na igreja, às vezes ele bate, ele tenta se machucar, se bate, né? E você precisa, às vezes, abraçar aquela criança, ou chama o pai ou a mãe que já sabe lidar com aquilo. Se a tia não sabe, chama o pai ou a mãe. Às vezes o abraçar deixa a criança mais quieta e impede que ela se machuque, porque existem crianças que se machucam. E como o professor pode lidar com essa situação dentro da classe? Ainda que se possa ter um local apropriado, mas a convivência dela junto dos outros no relacionamento é importante, não é? Como o professor precisa lidar com isso? Dentro das salinhas, a gente sempre procura lá em Vila Albertina colocar mais de uma tia, né? Colocar a tia que vai ministrar a aula, a outra tia que está auxiliando a tia da aula, e eu procuro estar também, né? Seria importante que as igrejas começassem a trabalhar nessa visão de colocar uma pessoa a mais dentro da sala de aula, para que caso isso aconteça, tenha alguém que possa auxiliar. Ok. Qual a diferença entre uma criança atípica de outra? O que eu falei no início, né? Essa expressão atípica, o que é atípico é usado para todas aquelas pessoas que são tidas por uma escala como uma pessoa não normal, tá? Não normal, a gente usa essa nomenclatura atípica. Então, uma criança típica é uma criança normal que aparentemente não deixa transparecer nenhum transtorno, nenhuma síndrome, nada. Mas uma atípica é aquela que tem, sim, algumas... UTEA. Tem cura? Não tem cura. Tem tratamento. O tratamento. Que tipo de tratamento, além do tratamento terapêutico, que a pessoa tem que procurar? Tem medicamentos? É preciso tomar medicamento ou apenas um acompanhamento terapêutico? Casos e casos, né? O leve, moderado e severo. Precisa, primeiro, de um neurologista, né? O neurologista é quem vai auxiliar os pais a entender como essa criança funciona. Depois do neurologista, ele vai ter que passar, às vezes, se ele é um autista não verbal, ele precisa passar por um fono, né? Por um fonoaudiólogo. Precisa fazer a questão da terapia ABA. Às vezes precisa passar por psicólogo também. Tudo isso para tentar trazer a criança para o comum,
tá? Para interação social, que é aquilo que ele é restrito, que ele tem aquela dificuldade em participar. Então, precisa uma gama de profissionais, sim, para que esses profissionais trabalhem conjuntamente para que essa criança possa desenvolver. É trabalhoso, mas é necessário. É trabalhoso, mas é necessário. Mas hoje a gente já consegue ver autistas independentes, entendeu? Ele tem um nível de suporte, uma ajuda de alguém, mas um nível de suporte mais leve. Nós estamos, em suma, hoje, dando ênfase à inclusão nas igrejas. Mas abrindo um espaço aqui, eu quero até colocar a questão de empresas também. A empresa tem que estar preparada para funcionários detectados com o TEA ou com outras síndromes também, para saber lidar. Porque se você tem um profissional e ele é atípico dos outros, às vezes você pode imaginar várias coisas e demiti-lo. E quando, na verdade, você vai ter que ter uma atenção redobrada para a vida desse profissional que tenha alguma síndrome. Sim. E às vezes, no papo reto com o pastor Marcos Ferreira. Eu estou meio enciumado com essa história aí. Estou sabendo que a senhora está indo lá, né, Marcelo? No papo reto com o pastor Marcos Ferreira. Mas não tem problema, ele é de casa. Amém. No papo reto com o pastor Marcos Ferreira, ele me perguntou sobre adultos que têm TOD. Transtorno obsessivo, né, opositivo desafiador. Existe? Existe. Talvez seja esse transtorno que às vezes as grandes empresas estão deixando de trabalhar ou não têm habilidade para trabalhar com pessoas que se colocam contra as regras. E a gente sabe que tem, né? Não hoje só empresa, mas na igreja, pessoas que se levantam. Então, possivelmente possam ser pessoas que estão dentro do espectro ou não, mas que têm esse transtorno também, opositivo desafiador. As pessoas que estão dentro desse espectro, fala bonito igual você, o convívio dela nas redes sociais e nos entretenimentos digitais é prejudicial? Eu não acredito que seja prejudicial, mas assim, é interessante para eles, às vezes nem é. Porque eles têm foco, eles focam. Se for algo que ele foca, que ele tem um foco como nas redes sociais, em jogos online, alguma coisa, pode ser sim prejudicial a ele. Mas às vezes o que não interessa, a pessoa que está dentro do espectro, ela nem olha. Entendi. É como aquela história que a gente disse, né? Ô fulano, você está chamando e a pessoa não está te dando atenção, não está olhando. Você no início mencionou que existe duas formas. Pode ter uma pessoa autista ou que sofre a síndrome de TEA. Ela é extremamente pacata, ela reduz o seu ativismo, né? Está ali numa ação menor, mas tem aquele que é extremamente agitado para lá e para cá, né? Isso pode gerar ou desencadear alguma coisa em relação ao sono? O autista, ele sofre muito de insônia? É por isso que eles precisam ter essa, digamos assim, essa gama de profissionais ao redor, porque é através da observação dos familiares que o neurologista vai poder passar uma medicação para acalmar mais. No caso do meu sobrinho, ele é super agitado e até agressivo. Quando ele é contrariado, porque juntamente a comorbidade do TEA nele é o TOD, o transtorno opositivo desafiador. Então, quando ele recebe um não, ele se torna uma criança agressiva, né? Mas o sono dele é tranquilo, entendeu? Mas ele precisa tomar uma medicação para que essa agressividade dele baixe mais. Qual seria, na sua visão, em relação à solução para termos a segurança de levarmos nossos filhos atípicos à igreja e conseguirmos assistir um culto sem nos preocuparmos?
uma igreja onde os pais possam sentar e ter a certeza de que o seu filho está sendo assistido, não digo só por profissionais, o ideal seria, né, que a igreja tivesse em algum momento um profissional voluntário para estar tratando nessa parte. Mas eu acredito que o pai possa sentar, ou a mãe, e assistir o seu culto tranquilamente, sabendo que o meu filho está numa sala de aula da igreja, mas que as pessoas sabem a condição dele, que ele faz parte do espectro, né? Ele está dentro desse espectro e que existem pessoas lá preparadas, mesmo que não sejam profissionais da área, mas tem tia lá preparada, então se alguma coisa acontecer, tem uma salinha que ela vai saber levar, tem algo, se ela não tiver conseguindo contornar aquela situação, alguém vai vir aqui na igreja e vai me chamar e eu estou livre para assistir o meu culto e cultuar a Deus. Muito bom. Nathalie, quais conselhos você daria para pais que identificaram seus filhos no nosso bate-papo? Quem identificou alguma dessas características, o filho não consegue olhar no seu olho, não escuta quando você chama, anda na pontinha do pé, tem habilidades como falar outras línguas, é autodidata, aprende sozinho outras línguas, empilha ou é bem organizado, empilha por cores, por ordem, brinquedos. Se você já detectou isso no seu filho, anda na pontinha dos pés, né? Se você já conseguiu detectar, procura um neurologista. Conversa. Olha, eu tenho visto isso, ele é mais retraído, quando chega no meio de outras crianças, ele se isola mais. Então procura um neurologista e coloca tudo o que você tem visto, o que você tem sentido em relação ao seu filho. Porque quanto mais rápido a gente procurar resolver problemas que possivelmente no futuro sejam desvendados, você vai ter um filho mesmo dentro do espectro, mas uma criança que seja às vezes até bem independente como uma criança típica, tá? Muito obrigado, Ângela Voltier. Nós temos interação dos nossos internautas. Temos a pergunta da Fê Costa. Ela diz assim: gostaria de saber se tem curso ou alguma orientação melhor para que as pessoas possam ajudar a incluir pessoas com autismo ou qualquer outro espectro tanto no seio familiar como na igreja. Tem algum curso específico ou alguma capacitação para poder ajudar as pessoas a incluírem? Existem cursos e existem capacitações, né? Existem seminários, né? Mas a pessoa precisa estar, assim, sempre buscando. Aqui em São Paulo, eu fiz um seminário em Guarulhos. Se ela puder me chamar no direct, eu passo mais detalhado para ela, tá bom? Ok. Mais participação, dona Ângela Voltier? Não, pode continuar. Tá bom, dona Ângela. Minha amiga, como os nossos internautas podem encontrá-la nas redes sociais? Acho que a Ângela colocou, né? Pelo Instagram, né? Se você tiver alguma necessidade na sua igreja de estar preparando as suas professoras para ministrar, né, para as crianças e precisar de uma preparação de uma palestra, pode me chamar no direct, tá? Eu faço também esse trabalho. Tá aí o meu WhatsApp, ó, na tela. Eu vou ler aqui, ó, 11 95431 6932. Repetindo para você, é o DDD da capital paulista, 95 431 6932. Agora o Instagram da Nathalie, minha amiga, @NathalieCamia Psicristã. Ah, gostei do Psicristã. Psicristã. Que legal. Facebook, Nathalie Camia, psicanalista
cristã. Puxa, que bênção. Ô, dona Ângela, pode falar, diga-me tudo, não nos esconda nada. Temos aqui um comentário, não sei se a Nathalie poderia discorrer sobre isso, do nosso amigo capelão Sargento Carlos Gomes. Ele diz assim: alguns profissionais da saúde estão recomendando medicação através da cannabis para o autismo. Meu sobrinho toma, mas depende isso aí é mais voltado para o neurologista, depende daquilo que ele acredita, né? Porque existe um tabu muito grande em relação a essa medicação, mas hoje já existem autistas sim que usam. O meu sobrinho é um dos. Ele tem um grau mais moderado, mas ele é bem agressivo. Então, a cannabis tem ajudado muito. Obrigado, sargento. Prazer em tê-lo conosco também. Dona Ângela, pois não? Ah, é? Ok. 11 horas e 25 minutos, chegamos ao final da nossa programação. Nathalie, muito bom tê-la conosco. Ela atende não somente no espaço físico, mas também online. Qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode desfrutar do atendimento da psicanalista e terapeuta Nathalie Camille. Basta você entrar em contato com ela e em qualquer lugar do Brasil ou do mundo você poderá ter o acompanhamento exatamente dessa profissional expert. Pastor Marcos Ferreira te elogia muito, viu? Ele fala muito do seu profissionalismo. Meu amiguinho. Então tá aí para você, terapia online, pacote de sessões mensais, super desconto. Se falar que assistiu amanhã, manda aqui. Super desconto. Vai ter descontão. Tá aí o telefone novamente para você, 11 954316932, repetindo, 954316932. Como ela disse, você pode levá-la também na sua igreja, para que ela possa ministrar uma palestra para a sua igreja de uma forma geral e quem sabe também ter um tempo especial com os professores, com os pastores e obreiros, para que nós possamos estar mais atentados para essa realidade. Existem instituições que já fazem isso com excelência, existem empresas que fazem isso com excelência e da mesma forma nós como igreja precisamos também estarmos atentados para esse desafio que é nos colocado, até porque eles também precisam do Evangelho do Reino. Não é isso? Isso mesmo. Meu amigo pastor Marcelo Camille, o que você diga, você está tão calado hoje. Tá tudo bem? Tranquilo? A Nathalie está cuidando bem do senhor? Ela está te analisando continuamente. Como é que é dormir? Está ali dormindo e a Nathalie te olhando, e você acorda, aí você olha, ela te... o dia inteiro vai tomar café, está ali ela te olhando. Vai almoçar, está ali, o tempo todo, né, Marcelo? Alegria em tê-lo aqui, viu, meu amigo? Graças a Deus. Nathalie, suas considerações finais, minha amiga? Eu gostaria de agradecer a oportunidade, novamente, né? Assim, a disponibilidade de vocês. É muito bom poder estar aqui, esclarecer, trazer de uma forma, né, mais didática, para que todos entendam o que é o autismo. É muito importante, que agradeço realmente essa oportunidade, creio que é de Deus. Que bom, graças a Deus. Obrigado. Agradeço em nome da sua Igreja Brasil para Cristo aqui do Mandaqui. Amém. Dos seus pastores Joel e Leonor Estevanato, nossos pastores e da equipe da Manhã Mandaqui. Obrigado, viu? A Ângela só veio trabalhar hoje porque era você que estaria aqui. Ela me disse. O pastor Joel ouviu agora. E agora... Não, pastor Joel, não. Tô brincando, viu? Paulinho, tudo bem, querido? Graças a Deus. Ângela, amanhã eu vou bater papo com quem? Diga-nos tudo. Surpresa. É surpresa, então tá bom. Eu quero aproveitar e novamente convidar você que está pertinho da gente, aqui na Zona Norte de São Paulo, para participar do culto que teremos hoje à noite. A partir das 20 horas, o culto Intimidade com Deus. É um tempo precioso, venha. A presença de Deus, ela é consciente entre nós. Nós sabemos disso de uma forma racional, mas muitas das vezes desfrutamos dela de uma forma até física, né? Nós sentimos na nossa pele a presença de Deus, mas Ele está aqui. Essa é a nossa
convicção. Então venha a partir das 20 horas ou, se você estiver além das fronteiras, você pode conectar-se em qualquer lugar que você esteja, além das fronteiras, nas nossas redes sociais. Daqui a pouquinho, às 15 horas, você tem um encontro marcado com a Ângela. Você vai fazer a programação hoje, Ângela? Sim, E vamos você, fazer. e você vai falar sobre quem ou sobre qual banda? Hoje a gente vai homenagear a banda Novo Som. Novo Som. Ângela, eu acho que você está meio romântica, porque Novo Som tem um romantismo gospel na veia. Mas nós não vamos cantar as músicas românticas. Ah, não? Não, nós vamos fazer Novo Som, as músicas evangelísticas. Ah, que legal. Dá uma palhinha de uma delas. Tem aquela... É porque as românticas é a que mais toca, né? Ela tá meio romântica, olha legal. Ó, tá vendo? Não, mas, pastor, Jeová tá mandando eu aí. sou uma pessoa romântica. Independente de eu estar sozinha, de eu ser solteira, eu sou uma pessoa romântica. Porque Deus habita em mim, Deus é amor. Entendeu? Você tá crente, hein, irmã? Eu sou crente. Amém. Eu não estou, eu sou. Então vamos lá. Palhinha do Novo Som na manhã de hoje com Ângela Voltier. Tem aquela... Filho, estou aqui, me dá teu coração. Te dou minha paz, te dou o meu sorriso. Tem a outra também, acredita. Tem... Vamos libertar o Brasil através do amor, através da oração. Tem várias, é porque o pessoal sempre confunde muito o Novo Som apenas com as músicas românticas, mas eles têm músicas evangelísticas. Que bacana. A banda Novo Som, ela foi fundada em que ano, dona Ângela? Se eu não estou enganada, é finalzinho dos anos 80. Final dos anos 80, né? Então já está décadas aí. Já tem estrada. Já tem está estrada. na estrada, exatamente. Então participe às 15 horas com a Ângela Voltier. Apesar de que eu acho que quem vai cantar mais vai ser o Daniel, né? Porque Isso. Para mim não dá muito, não. Com a participação sempre especial ao lado da Ângela, o nosso querido pastor Daniel Rocha, com a sua habilidade de ministro de louvor que ele é. E eu tenho certeza que será uma tarde de grande aprendizado com essa banda, com aquilo que a Ângela vai te orientar, e também de desfrutar de uma boa música sempre que vai edificar a nossa vida espiritual e emocional também. Amanhã, como a Ângela falou, amanhã é surpresa, nem eu sei quem eu vou bater o papo amanhã, porque ela também não me falou, mas eu quero agradecer. Mistérios de Jeová. Eu quero aproveitar e mandar abraços para vocês que interagiram conosco, também estendo meus abraços aqui também, para você que não interagiu conosco. Um prazer tê-lo conosco na Manhã Daqui. A Janaína Batista, da Igreja Brasil para Cristo em Perus, Roberto Ramalho, a Inês Juliates, lá de Santa Catarina, da cidade de Chapecó, a Heloísa Vitória, de Abreu e Lima, em Pernambuco, a Heloísa Sanches, sempre com a gente, de Marília. Ô Heloísa, eu esqueci a toalha, hein? Robson Molina, Ju, Ângela, é para você. Eu tenho que homenagear a Ju. Como é que é? Oi, Ju! Oi, Ju! Ei, Ju é preciosa. A Ju é uma joia rara dessa igreja. O Fernando e a Fernanda Correia, de Jundiaí, a Edilaine Bosco, da Igreja Brasil para Cristo em Várzea Paulista, a Letícia Barbosa, pastor Dionísio Filho, da Igreja Brasil para Cristo em Mirante, Arujá, Lucas Gabriel, Letícia Barbosa, da Igreja Brasil para Cristo de Prestes Maia, aqui em São Paulo, Eveline Roque, da Igreja Brasil para Cristo de Parada, 15 de novembro, em Itaquera, Haroldo Ferreira, meu amigo, Vicente Antunes, a cantora Shirley Alves, tudo bem? Ela que faz parte da Assembleia de Deus Brás Cotia, inclusive ela já esteve aqui e canta muito bem. Um abraço para o seu esposo, a Marilda Santos, a Elizabeth Silva, a nossa querida Maria do Carmo Marques, dona Maria do Carmo. Tia Carminha. Tia Carminha. A Vanessa Assis Souza, Raquel Elvandigian. Raquel. Vamos soletrar. Helva Jan. Agora junta. Helva Jan. Aí, viu, Raquel? Agora eu nunca mais vou esquecer seu nome. Helva Jan. Quer que eu fale de novo? Helva Jan, viu? Francisco Carlos Silveira, o pastor Carlos Eduardo, ou melhor, o pastor Eduardo, ou Charles Edwards. Darene Liash, Jerusa Liash,
a família, a Jerusa Liache, você sabe da família Liache, né? Ela lembra da banda Ângela? Banda rara. Banda rara, é tão rara que a gente, ó... Meu Deus, o senhor hoje está com uma cabeça que só a graça. Verdade, hein? Puxa vida. É emoção, Ângela, de tê-la de volta conosco aqui. Sim. E a Jerusa cantando. Eis a nossa estrela da manhã. Nhan, nhan, nhan. Meu Jesus, pastor, por favor. Fique só mandando alô mesmo. Você não viu... O nhan não faz parte da Você não música. percebeu as lágrimas aqui do Marcelo Caminha quando eu fiz o nhan, nhan, nhan. É, lágrimas de desgosto. Família Falcone, lá da Igreja Brasil para Cristo, em Pirassununga. A Fê Costa, a Rita Carvalho, de São José dos Campos, Ana Mazo, da Igreja Brasil para Cristo, em Jundiaí, o Sargento Carlos Gomes, Michele Lima, Denise Carvalho, Maria do Carmo está aí de novo, mas essa Maria do Carmo é da Igreja Brasil para Cristo em Jardim Teresa. A Osana Francisca e também o David Souza, da Igreja Brasil para Cristo do Imirim. Gratidão pela vida de cada um de vocês. Novamente agradeço, meu querido pastor Marcelo Caminha, gratidão também, pregando o Evangelho do Reino, né? Graças a Deus. Como é que está a igreja em Vila Albertina? Tudo bem? Glória a Deus. Um abraço para o pastor Paulo, exatamente. Muito bom tê-lo aqui com a gente. O casal faz parte da nossa história, né? Já, da nossa vida aqui. Essa aqui é o quê? A quinta vez que você está vindo aqui? Acho que é, né? É, eu já Se vi não é a quarta, 3. é a quinta. Então é a quarta. Não, eu 3 e ele bem umas 2 ou 3 Então, também. A minha família sexta. reunida aí, é quase a sexta vez, então, né? Mas eles é um- também já vieram prestigiar outras pessoas que foram entrevistadas. É verdade. Vieram como plateia. É Sim. Verdade. Angela, vamos ficando por aqui então, 11 horas e 36 minutos. Deus abençoe a todos, uma ótima quinta-feira. Fiquem todos na paz do Senhor.